Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito leve, muito gostoso de se conversar, mas que dá alguns reflexos muito importantes na vida de todos nós, inclusive da nossa saúde mental, né, da nossa razão de viver, e isso também tem um reflexo nas empresas. Né? Hoje nós vamos conversar sobre a felicidade. Parece um tema um pouco distante do direito, mas ele tem tudo a ver com o direito, até porque, segundo alguns estudiosos, a felicidade dos colaboradores, dos empregados, dos terceiros, dos sócios, representa um patrimônio, não é? Um patrimônio imaterial, mas um patrimônio, algo que vale para as empresas. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da felicidade nas empresas, nós temos hoje o consultor, Dr. Francisco Dalcenter, que aceitou nosso convite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Muito Dr. obrigado. Francisco. E o senhor, como consultor nessa área de felicidade, não é? Poderia nos responder essa questão que nós colocamos como foi, né, pelo tema do nosso programa. A felicidade é um patrimônio das empresas ou é mais uma coisa, um modismo, algo que não tem muita validade, essa última geração que está chegando e está trazendo os bichinhos de pelúcia para trabalhar e isso não significa nada? Qual que é a sua opinião, doutor Francisco? Bom, boa noite, né? Muito obrigado, Ari. E sim, a felicidade ela é um patrimônio da empresa. Até trazendo um dado bem interessante, tem uma empresa aqui em São Paulo chamada Grupo Gaia. E essa é uma empresa financeira, né, na área financeira, onde eles trabalham muito a questão da felicidade lá dentro. Eles têm os valores deles ali e tal. Eles trabalham muito forte os valores, a cultura deles é uma cultura forte. E teve uma vaga esse ano que apareceu lá. Para essa vaga apareceram 17 mil pessoas para entrar nessa empresa. Então, sim, ela é um patrimônio com certeza, sem dúvida. Agora, ok, é um patrimônio, mas o que é a felicidade? Né? O que significa felicidade? Porque me parece que, assim, até do ponto de vista filosófico, felicidade tem vários conceitos, né? Do ponto de vista psicológico também. Para a empresa, para que isso seja trabalhado numa empresa como um bem, como algo patrimonial, qual seria um conceito mais abrangente aí que possa definir? O conceito mais abrangente de felicidade é aquela felicidade que vem de dentro da pessoa. Né? Quando a empresa pensa em felicidade dos colaboradores, existe muito aquela ideia eu vou dar um valor maior de salário, eu vou dar um vale-refeição maior. Isso também é válido, só que isso acaba. Essa sensação de felicidade nesse sentido acaba. Então, o que pode ser trabalhado mais, algo abrangente, é como que eu faço para as pessoas que estão ali quererem vir todos os dias trabalhar. Então, essa felicidade ela tem mais a ver com aquela felicidade de dentro, de eu pegar as pessoas que estão ali trabalhando na empresa e extrair o melhor delas. E como que é feito isso? Isso é feito no seguinte sentido, eu tenho que fazer com que a pessoa ela goste de vir para a minha empresa, então tem que ter boas relações naquela empresa, em relação à liderança, aos colaboradores. O que elas fazem tem que ser algo que seja não tão difícil e nem tão fácil. Se for muito difícil, a pessoa fala, não consigo fazer, né, não quero mais. Se for muito fácil, fica algo meio tedioso. Então, assim, não é muito simples, ao mesmo tempo que é fácil, no sentido de eu pensar que essa felicidade tem mais a ver com o comportamento ali dentro, com a cultura, mas também não é tão simples que eu tenho que entender como que cada pessoa pensa. Então... de um modo geral, pelo menos a tradição do empresariado, isso não é nenhuma crítica, uma constatação histórica, é feito de uma maneira muito cartesiana. Isso eu pago o salário, eu cumpro as minhas obrigações, e o que eu quero de volta é dedicação, eu quero que chegue no horário, eu quero que cumpra tudo aquilo que ele tem para cumprir, e se fizer menos, eu mando embora, substituo por outro. Esse modelo que deu certo em algum período, esse modelo ele está ultrapassado, ele tem espaço ainda? Como é que o senhor encara essa nova visão? Porque
há uma nova geração que vem, uma geração nascida depois da década de 70, de 80, até de 90, que tem outras expectativas. As empresas com um conceito antigo conseguem suprir as suas próprias necessidades e os anseios desses jovens trabalhadores? Realmente assim, esse conceito chamado comando e controle, ele funcionou muito bem, né? A gente tem que até louvar esse conceito, porque ele funcionou muito bem até mais ou menos a década de 80, 90, depois as coisas começaram a mudar. As gerações de hoje, elas buscam muito mais a questão do propósito ou a causa. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas eu pago para você, então você tem que me dar em troca o seu trabalho. Isso é algo implícito, isso já é considerado. Só que a questão é a seguinte, qualquer empresa vai pagar para aquela pessoa. Então, isso não é mais diferencial. O que acontece hoje é o seguinte, as empresas que estão buscando atuar com uma causa que faça sentido para a empresa, então ela vai ter que se posicionar, logo, ela vai ter que focar num nicho de clientes. A tendência é que ela traga pessoas que têm a ver com essa causa. Então não vai nem ser necessário a empresa falar, poxa, mas eu estou te pagando, o que você não faz? Então essa troca está sendo muito mais uma troca pela causa, pelo propósito, do que pelo salário, pelos benefícios. Não que eles não sejam importantes, mas eles ficam em segundo plano, nesse sentido. Então, o que o senhor está dizendo que suprir essas necessidades mais básicas, salário e cumprir todas as obrigações, já fica em alguns nichos, em alguns tipos de empresa, em algumas funções, como algo secundário. Não é isso que os profissionais procuram. É lógico, eles têm que ser remunerados, bem remunerados, mas não é esse o primeiro ponto, é isso que o senhor está querendo dizer? Não é esse o primeiro ponto. Teve uma pesquisa da Cato, uns 3 anos atrás, onde essa pesquisa foi elencada quais são os fatores que faz a pessoa querer ficar na empresa. O primeiro ponto não era nem a questão de salário, era a questão do relacionamento. Então, eu quero trabalhar naquela empresa porque ali eu tenho um bom relacionamento com as pessoas à minha volta. O salário estava, acho que, em terceiro lugar, assim, salário e benefícios, né? Tá, agora, uma das coisas que os empresários reclamam muito é o seguinte, gasta-se muito com treinamento, né? Gasta-se muito com estrutura para aquele funcionário. Então, programa de trainee ou mesmo procurar no mercado, em algumas funções, os headhunters, etc. e tal, coloca o funcionário, ele fica lá um tempo e aí ele vai embora. Todo aquele investimento que foi colocado no funcionário é perdido. Esses projetos, esse trabalho de procurar aumentar a felicidade, tem uma vantagem para fins de retenção também? Sim, eu não digo nem retenção, eu diria encantamento mesmo. A pessoa que está encantada por uma empresa... Mas se ela estiver encantada e for embora, também não adiantou. Não adiantou nada, exatamente. Eu acho que tem uma grande questão que você comentou comigo. Uma vez eu conversei com um amigo meu, ele tem uma empresa. Ele falou, Francisco, eu prefiro muito mais alguém que fique comigo 8 meses, 1 ano que seja, mas que esteja 100% aqui presente, porque uma pessoa que eu fique muito tempo, eu tenho que toda hora ficar puxando ela, né? Em relação ao treinamento, faz sentido, né? Você pensar, poxa, mas eu estou investindo nessa pessoa para ela crescer e tal. A grande questão eu estou investindo nela para que ela fique na minha empresa, além dela me dar um lucro melhor, ela melhora a imagem da empresa e tudo mais. Mas dá mais lucro mesmo, doutor? Dá mais lucro, dá mais lucro. As empresas que têm níveis de felicidade maior, foi feita uma pesquisa aí pelo Diese, elas lucram 7 vezes mais do que empresas em geral. Você tem uma retenção ali de 7%, uma rotatividade de 7% em comparação com outras empresas que é em torno de 24%. Então, realmente, você tem um aumento até na capacidade de vendas dos vendedores 3 vezes mais. Então, assim, é muito melhor eu treinar as pessoas que estão ali e elas ficarem, ou de repente elas vão embora, do que elas estarem ali e eu não treiná-las. Isso é muito ruim para a empresa. Então, uma questão de produção ou de produtividade menor também. As pessoas, não só a questão da retenção, mas a questão do retorno que ela dá pelo trabalho que está oferecendo. Exatamente. E é algo natural, né? Porque se a pessoa está em um local onde ela é desafiada, com um desafio condizente àquilo que ela consegue entregar, está tendo uma boa gestão, está tendo feedbacks ali, naturalmente ela vai trabalhar mais feliz, mais satisfeita e esse índice vai subir, né? Na própria SP500, no índice de ações das empresas
onde elas focam muito na questão da cultura, do bem-estar, engajamento, felicidade, são maiores os índices, né? Porque eu não preciso ficar mandando ou pedindo para a pessoa fazer algo, ela vai fazer porque ela vai se sentir bem, ela vai sentir que o ambiente é justo para que ela consiga exercer o trabalho dela. Mas isso não é uma realidade. Eu estou fazendo uma pergunta porque realmente eu não sei a resposta. Isso não funciona quando você tem um nível de nível intelectual, nível cultural, nível de escolaridade um pouco maior, e talvez num nível mais de produção, nada contra, é absolutamente necessário nas empresas, né, esse tipo de situação. Mas não é mais difícil de se atingir grau de felicidade para aquela pessoa, para aquele trabalhador que está lá na construção civil com trabalho pesado ou está numa linha de produção dentro de uma fábrica? Não é mais difícil levar a felicidade para esse colaborador? Tão importante, mas tão difícil de levar esses conceitos? Eu diria que você tem que aprofundar um pouco mais o trabalho. Então, vamos dizer, a pessoa que está no nível mais operacional ali, tem que ser trabalhado outras questões com ela, em relação ao autoconhecimento, formas de falar. Então, ela está ali porque ela não tem realmente um emprego, então ela busca o primeiro emprego, ou busca o que tem para hoje, né? Então ela vai ganhar um salário X, um salário que ela consegue sobreviver muitas vezes. Realmente é mais difícil mesmo. Então tem que ser muito trabalho da liderança. Como que os líderes vão tratar essas pessoas, vão lidar com elas? Por exemplo, tem empresas que não têm rotatividade nenhuma, e sem pagar a mais para o colaborador, simplesmente pelas questões do relacionamento. Líder com liderado. Então tem que ser uma liderança muito próxima, que é o que eu diria o líder positivo. Aquele líder que realmente ele faz a pessoa ir para a empresa por causa dele, muitas vezes. Quer dizer, então, esse programa de felicidade não é lá uma cartilha, uma norma qualquer. Não. É um engajamento da empresa como um todo. Como um todo, exatamente. Tem que mudar, eu não sei se a palavra é moderna hoje, mas é a cultura da empresa que tem que estar voltada para isso. Exatamente. A felicidade, eu vejo que ela está inserida na cultura, né? O que seria a cultura da empresa? É o que todo mundo acredita, o que todo mundo age. Então, por exemplo, se você tem os líderes, alta liderança, o que chamam de C-levels, se eles têm uma determinada posição, um determinado discurso, e eles agem dentro disso, tenha certeza que a cultura vai ser forte. Não existe cultura errada ou cultura certa. Existe cultura fraca e cultura forte. Você pode pensar em várias empresas. Mas qual que é a empresa que tem uma cultura de competitividade? Você já vai lembrar de algumas empresas. Qual a empresa que tem uma cultura de colaboração? Você vai lembrar de algumas. Então, a felicidade está inserida dentro dessa cultura como um todo. Perfeito. Eu acho que está muito claro a necessidade, né, de se colocar dentro das empresas essa cultura da felicidade. Mas uma questão importante é como é que se faz isso? E nós vamos conversar sobre como realizar essa cultura de felicidade dentro das empresas para uma melhora de produção, produtividade, lucro, bem-estar, saúde mental de todo mundo. No segundo bloco, nos aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Nós estamos conversando hoje com Francisco Dalcenter sobre a felicidade, o conceito de felicidade para as empresas. Algo muito sério, algo que dá resultado, algo que melhora a saúde das empresas, porque podem ter um desempenho melhor. Francisco acabou de falar, eu tenho o costume de chamar todo mundo de doutor que vem aqui, então vou chamar de doutor Francisco por força do hábito, né? E é um doutor, porque conhece muitíssimo bem a matéria que está aqui nos ensinando, dando uma aula. Então, ele apresentou inclusive alguns dados que demonstram que as empresas que cultivam estes conceitos de felicidade, levam a sério, implantam, têm um resultado financeiro, têm lucros melhores, têm resultados melhores. Então, eu acho que todo mundo está convencido de que isso é algo bom. Ok, mas a grande questão, Francisco, como é que se transforma essa boa intenção em tornar um ambiente feliz num ambiente feliz de verdade? Como é que na prática se faz isso? É assim, né? Vamos dizer que não existe uma receita, até porque se existisse, alguém falar que existe, está mentindo, né? 7 passos para ser feliz, os 3 passos para ser bem-sucedido. O que existe, na verdade, é uma série de fatores dentro da cultura da empresa. Então, acho que a primeira questão da gente entender como que as pessoas podem ser mais felizes na empresa é pelo autoconhecimento. Então, é os líderes se conhecendo melhor, para poder ajudar os colaboradores a se conhecerem melhor também. Esse é um ponto
crucial, porque se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, tanto faz onde eu estiver. Tanto faz se eu esteja aqui ou em outra empresa, então a pessoa acaba saindo por falta de autoconhecimento. Uma outra questão importantíssima é ouvir os colaboradores. Né? Hoje eu faço um trabalho que eu chamo de gestão do engajamento, onde eu vou nas empresas. É importante. Como é que um profissional como o senhor lida com isso na prática? Quais são as operações, quais são as ações que são tomadas dentro das empresas para que isso se efetive? Exatamente. Então, a forma mais fácil que é ouvir o colaborador. Então, hoje eu faço um trabalho onde eu vou na empresa, entendo como funciona a cultura daquela empresa. Através de software, as pessoas respondem algumas perguntas ali uma vez por semana. Isso vai gerando estatísticas. Então, por exemplo, desde como que o meu chefe me trata, ou se eu acho que o meu ambiente de trabalho me oferece boas oportunidades, N questões. Então, assim, ao invés de eu fazer uma vez por ano uma pesquisa de clima, para entender como está a raio-x naquele momento, faço uma vez por semana. Então, você já consegue entender para onde vai caminhando ali a empresa. Mas nosso público empresarial no Brasil é constituído de pequenas e microempresas que têm 3, 5, 10 colaboradores. Essa implantação é possível em empresas com esse perfil de poucos colaboradores ou só para aquelas empresas com 200, 300, 1.000 funcionários? Olha, a partir de 15 pessoas já é bem possível, assim, né? É claro que 5, 10 pessoas é muito mais fácil as pessoas se entenderem. Mas ou é importante. Não, né? Ou não. Às vezes com 5 não se entende muito bem. Mas é muito mais fácil do que parece. Tá? Então, basicamente, assim, como que o líder vai focar nas relações positivas? Tanto é que foi feito um estudo aí, tem mais de 70 anos um estudo, feito por Robert Waldinger, de Harvard, onde eles entenderam que a felicidade é a pessoa ter relações positivas com quem ela se relaciona. Olha que interessante isso. Agora, um complicador nessa sua explanação, doutor. O senhor coloca como o autoconhecimento como um fator quase que essencial para que isso dê certo. Mas, assim, como leigo, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, em se conhecer, né? Às vezes procuram até serviços especializados, psicólogos, fazem isso de forma correta, é assim mesmo que deve ser. Como é que uma função estruturada vai ajudar numa situação que muitas vezes é uma necessidade ou algo que a pessoa não consegue encontrar até mesmo quando individualmente procura auxílio? Como é que uma estrutura, um profissional como o senhor, né, vai conseguir fazer com que haja autoconhecimento desses gestores, desses líderes? Exatamente. Aí a gente entra com programas de mentoria para entender o que esses gestores querem, quais são as suas competências, os seus medos. Isso tudo é trabalhado para que ele entenda legal. Então, é como se fosse um jogo de Lego. Eu tenho que saber quais são as minhas peças, né, para eu poder me conectar com outras peças. Será que a empresa que eu estou trabalhando hoje faz sentido para mim ou estou só aqui por causa da grana, do dinheiro? Né? O que faz sentido? Então, a ideia é que esse autoconhecimento faça com que esses líderes, inicialmente, enxerguem a si mesmos. E com isso parem de culpar a empresa, parem de culpar o governo, parem de culpar o chefe e comecem a assumir uma responsabilidade que eles têm, né, como líderes e como, enfim, até porque eles trabalham com várias pessoas abaixo deles na hierarquia. Né? Então é importante que eles estejam com autoconhecimento lá em cima para que eles possam inspirar essas pessoas também a trabalhar da melhor forma possível. Então, basicamente, o trabalho começa com o engajamento das lideranças. Isso, exatamente. Não é funcionário por funcionário, não é um trabalho feito individualmente. Exatamente, com as lideranças, né? Inclusive tem um livro bem interessante chamado Motivação 3.0, onde o Daniel Pink ele fala sobre 3 fatores que realmente motivam as pessoas. Que a primeira coisa é a autonomia, então todo mundo ser autônomo. Isso quer dizer que eu, como líder, eu tenho que cobrar o meu colaborador não pela forma que ele vai executar o trabalho, mas pelo resultado. Deixar ele fazer do jeito dele e ir ajudando. A terceira questão é a excelência. A segunda questão é a excelência, desculpe. Então, como que essa pessoa consegue executar o trabalho dela com excelência dentro daquilo que ela consegue fazer? E a terceira questão é o propósito. Então, se esse líder não traz para mim, ou melhor, não mostra para mim que existe algo a mais do que eu vou receber no final, eu diria, por exemplo, nós estamos aqui numa rede de televisão. Qual que é o propósito da rede? É algo muito maior do que simplesmente trazer anunciantes. Os anunciantes, eles vêm muitas vezes pelo propósito, que é passar informações relevantes para as pessoas, aumentar o conhecimento de quem está assistindo,
Então, acho que voltando na sua pergunta, o como, ele na verdade é uma forma que cada empresa vai achar o seu como. Mas basicamente seria o relacionamento humano, o autoconhecimento, o reconhecimento das pessoas. Tem muito mais a ver com humanidades do que com partes financeiras. A parte financeira é fácil, você vai, paga o salário e pronto. Financeiro é fácil em termos. Você tem que ter, né? Ter dinheiro no caixa lá para aumentar o salário do colaborador. Isso. Mas é lógico que todo empresário, com certeza, se pudesse, aumentaria, né, para não ter esse tipo de problema. Agora, uma outra questão que se coloca, né, os empresários, quando eu estava conversando com alguns sobre o tema desse programa, eles disseram, não sei, Ariovaldo, isso é uma coisa tão complicada, porque um dia o sujeito está de bom humor, no outro dia o time dele perdeu, no outro dia o partido político que ele gosta lá teve um revestrez, enfim, são os humores do dia a dia que muitas vezes nem a própria pessoa entende por que está daquele jeito. E como é que eu vou controlar isso com um programa, com uma maneira lá? Como é que se resolve isso, doutor? As pessoas com as suas diferenças, com as suas questões cíclicas, né? Como é que um programa de gestão vai conseguir resolver e colocar uma média boa, vai aumentar a média? Eu acho que nesse caso, pensando no colaborador, ele entender que ele tem as emoções positivas, emoções instintivas e emoções negativas. Então, o colaborador tem que entender que ele vai ter oscilação durante o dia, isso é normal. O gestor também tem que entender que cada colaborador responde de um jeito. É impossível realmente ele ficar 100% feliz ou 100% triste, mas tem uma questão importantíssima. Até citei sobre o Grupo Gaia, eles comentam sobre os valores. Na empresa Gaia, os valores são mais importantes que o ser humano. Não quer dizer que o ser humano não seja importante. A questão é que se qualquer colaborador agir contra esses valores, existe uma questão a ser trabalhada aí. Claro, mudanças de humor, a pessoa chega chateada, isso é normal, nós somos seres humanos, aquela velha história do, não, você vai deixar os problemas da portaria para fora, isso não existe. Hoje está tudo integrado, né? O trabalho das pessoas está integrado com redes sociais, está integrado com a rede pessoal, o que você escreve na internet pode repercutir no LinkedIn, por exemplo. Está tudo integrado. Então, eu diria que a primeira questão é os líderes enxergarem os colaboradores, além de um trabalhador. Né? Ele como um todo. Eu sempre digo que o líder tem que saber exatamente como que é o nome da filha de cada colaborador dele. Ele tem que saber qual que é o sonho de cada um. Ele tem que saber aquilo que motiva, aquilo que não motiva. Então, é um trabalho muito forte com a liderança que eu faço para poder ajudar nesse sentido. Então, é trabalhoso, é um trabalho trabalhoso. É um trabalho trabalhoso, mas lida com humanidade, lida com coisas que todo mundo já sabe. Né? Perfeito. Eu acho que a importância, Francisco, é evidente, né? A sua explicação foi extremamente clara nesse ponto, e eu só tenho a agradecer, né, a sua colaboração. Eu acho que ficou muito, né, claro para todo mundo que mais do que uma questão de humanidade, né, de uma humanização do trabalho, é uma questão de necessidade de sobrevivência. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa explicação. E fica muito claro também a todos que nós estamos vivendo um mundo diferente. Então, as soluções de 30 e 40 anos, 50 anos atrás, serviram e foram válidas e foram corretas para aquele momento, para aquela população, para aquela necessidade. Hoje, o mundo está diferente e as soluções são diferentes também, têm que ser diferentes também. Então, com essa explicação de Francisco, nós temos a visão da solução nova. Então, você que é empresário, preste atenção nesse tipo de situação. Se tiver algum tipo de dúvida, de algum questionamento, entre em contato aqui pela rede social da TV Grande ABC, pelo Facebook, pelo Instagram, coloque a sua pergunta para o Dr. Francisco Dalcenter, com certeza ele vai procurar responder da maneira mais rápida possível, e nós vamos procurar também responder não somente aos empresários que têm essa necessidade, mas aos empregados, como aqueles colaboradores que estão dentro de algum sistema de empresa, para poder dar as respostas para as suas necessidades, as suas ansiedades. Puxa, como é que eu faço para implantar um serviço desse?
ou como é que eu posso chegar na minha chefia, na minha liderança, nos donos da empresa para que isso aconteça. Eu acho que é importante que toda a sociedade possa se direcionar para isso. Com isso, nós vamos melhorar não só as empresas, mas a saúde mental, que foi um tema que nós tratamos há 2 ou 3 programas atrás, muito importante, deu muita repercussão sobre a questão da saúde mental dos trabalhadores. E com essas palavras, desculpe ter me alongado um pouco, com essas palavras eu encerro o programa agradecendo a sua audiência e espero que esteja no nosso próximo programa do Direito em Foco. Até lá, muitíssimo obrigado.